O texto do estudo de hoje é João 19, o Evangelho de João, capítulo 19. Nesse capítulo está apresentada os últimos momentos da vida de Jesus, o seu julgamento, a sua condenação, a sua crucifixão, a sua morte e depois o seu sepultamento. Mas, falando com relação à sua morte, vamos ver o que João diz lá no verso 30. O Senhor Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito, quer dizer, o espírito de vida, rendeu a sua vida, ele morreu. Mas o que dizer esse estar consumado? Se a gente for ver outras versões da Bíblia, esse mesmo texto está assim: está terminado, está completado. O sacrifício foi feito, a substituição foi efetivada. Na verdade, irmãos, esse era um grande momento da vitória do Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre o mal. A vitória no conflito cósmico. Claro, irmãos, essa vitória trazia a nossa salvação, mas essa era a vitória cósmica para dar estabilidade ao universo. Mas Jesus passou por momentos difíceis neste capítulo. Jesus estava crucificado, e se você olhar lá, os fariseus falavam para ele assim: por que você não desce daí e se salva? Jesus podia ter feito isso, irmão, Jesus teria poder para isso, mas se Jesus fizesse isso, ele deixaria de salvar o restante, isso é, deixaria de salvar a humanidade. Veja, por favor, comigo um texto da nossa lição na página 67. Cristo poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo? Sim, ele era capaz, mas não estava disposto a fazer isso. Seu amor incondicional pela humanidade, incluindo aqueles zombadores, não permitiu que ele desistisse. Os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando por meio da sua morte, e ele não pôde descer da cruz para salvar-se a si mesmo, porque estava preso, não pelos pregos, mas por sua vontade de salvá-los. Veja, irmãos, o Senhor Jesus estava preso à cruz pelo desejo de salvar aqueles que estavam escarnecendo dele, aqueles que o haviam crucificado. Esse era o desejo de Jesus, de salvar. Quando ele disse está consumado, estava resolvida a questão. A vitória sobre Satanás já tinha sido efetivada, tinha sido concluída. Veja ainda outro texto, na mesma página 67 da lição. Quando o clamor da cruz está consumado, Cristo não apenas sugeriu que sua agonia havia chegado ao fim, mas principalmente que ele havia vencido o grande conflito cósmico histórico contra Satanás e suas forças do mal. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e soube que seu reino estava perdido. Esse texto é de Ellen White no Desejar de Todas as Nações. Como é então, irmãos? Não é que estava terminada a agonia, estava terminada a vida de Jesus. O que estava terminado era o conflito cósmico. Não que Satanás deixasse ainda de atormentar os seres humanos, mas ele estava vencido, irremediavelmente vencido. O Senhor Jesus, sendo morto daquela maneira, estava decretando a vitória sobre Satanás. A completa humilhação do Filho de Deus, a sua morte na cruz, a morte vergonhosa na cruz, que causava escândalo para os judeus, era a mais gloriosa vitória para a humanidade e também para o universo. A vitória do Senhor Jesus não se limitou somente a libertar seres humanos, mas a dar a estabilidade ao universo. Uma vitória total, absoluta sobre Satanás. Veja esse texto. O argumento apresentado por Satanás de que era impossível negar o eu e que, portanto, essa era uma exigência injusta de Deus, que Deus fazia às suas criaturas, foi refutado de uma vez por todas.
As reivindicações satânicas foram anuladas para sempre. O universo celestial estava seguro em eterna lealdade. Como é, irmãos, as acusações de Satanás? Deus fez uma lei injusta que não dá para ser humano obedecer. E ele ainda é cruel porque ele mata. Portanto, ele é injusto e cruel. O Senhor Jesus, enquanto ser humano, veio demonstrar que isso era uma mentira, que era possível obedecer à lei de Deus. Anulando, então, os argumentos mentirosos de Satanás, que colocou um conflito cósmico, colocou o cosmos, todo o universo, em expectativa para ver quais seriam as atitudes de Deus. Qual foi a atitude de Deus? A morte do seu filho, a morte do Senhor Jesus Cristo, para derramar o sangue, para pagar os pecados. Sem sangue não há remissão de pecados. Isso que Jesus estava cumprindo agora. A sua justiça. A justiça estava sendo executada. O Senhor não estava deixando o pecado de pequena monta. Simplesmente perdoa o pecado. Não. O pecado devia ser punido. E qual era a punição? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas veja lá então. Morte de quem? A morte do Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus disse está consumado, a vitória estava garantida. A salvação dos seres humanos e a estabilidade do cosmos. Tudo isso, irmãos, por causa do amor de Deus, mas por causa também da sua justiça. Porque em momento nenhum o Senhor deixou para trás a sua justiça. Pelo contrário, a efetivou na morte do Senhor Jesus Cristo. Mas uma morte do seu Filho, a morte de um Deus, na condição de ser humano, para que cada um de nós pudéssemos ser justificados, para que a morte do Senhor Jesus substituísse a nossa morte eterna. E é para isso, irmãos, que nós devemos louvar a Deus, pela sua justiça e pelo seu amor, pelo seu incomensurável amor e pela morte do Senhor Jesus Cristo.